Olá pessoal, aqui professor Elton e mais uma cápsula diária de história. Hoje sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Dia do auditor interno, dia do biomédico, dia do esteticista, dia do técnico em contabilidade, dia nacional da consciência negra e dia universal da criança e dia da industrialização da África. Na história, em 1695, o líder Zumbi do Quilombo dos Palmares foi morto em uma emboscada após ser traído por um companheiro. A sua cabeça foi cortada e exposta em uma praça pública na cidade de Recife para servir de exemplo a outros escravos. Cerca de um ano antes de sua morte, no dia 6 de fevereiro de 1694, o aldeamento principal do Quilombo dos Palmares foi destruído pelos homens do bandeirante Domingos Jorge Velho. Mas Zumbi conseguiu fugir. Depois de mais de um século, de 1590 até 1694, estava chegando ao fim um dos símbolos da resistência à escravidão. Localizado em um local de difícil acesso, no caso o atual município de União dos Palmares, no interior de Alagoas, o Quilombo foi alvo de constantes ameaças de invasão, e ao longo de sua existência ele enfrentou numerosas expedições militares enviadas pelo governo para dominá-lo. Após várias tentativas de acordo, o governo recorreu a Domingos Jorge Velho, oferecendo-lhe armas, terras e dinheiro pelo resgate dos escravos que haviam fugido. A partir de então teve início o conflito que ficou conhecido como Guerra de Palmares, em que as forças do governo saíram vitoriosas com a destruição completa do Quilombo em 1695. Por conta da morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro, é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no Brasil. A Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e institui a data oficial no Brasil. Esse feriado, então, em muitos locais do Brasil, 20 de novembro, ele é celebrado, então 20 como data da consciência negra do Brasil. Então, o dia de hoje, como caiu numa sexta, está encerrando a Semana de Consciência Negra no Brasil, e é uma data que serve para que tenhamos consciência desse fim do preconceito e da discriminação dentro desse nosso país, apesar de alguns acontecimentos que têm ido contra esse movimento de luta pelo fim da discriminação racial no nosso país. Em 1820, o barco baleeiro Excess, que havia partido de Nantucket, em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi afundado após o ataque de uma baleia cachalote de cerca de 80 toneladas, quando estava a 3.700 quilômetros da costa ocidental da América do Sul, no Oceano Pacífico. O barco contava com uma tripulação de 20 homens que caçavam baleias em busca de óleo e ossos. Contudo, uma baleia enfurecida atacou o barco e o afundou. A tripulação escapou em 3 barcos abertos, mas apenas 5 dos homens sobreviveram à terrível jornada de 83 dias, até atingirem a costa da América do Sul, onde foram resgatados por outros navios. Para sobreviver, os homens praticaram o canibalismo durante a longa viagem. Em um certo ponto, quando eles estavam à beira da morte, eles tiraram no palitinho para ver quem seria morto para servir de comida. Em uma segunda rodada do palitinho, decidiu quem daria o tiro. 3 outros homens que tinham ficado em uma ilha deserta no Pacífico foram salvos depois, quando também estavam à beira da morte por conta da fome. Essa história, em parte, inspirou Herman Melville a escrever o clássico livro Moby Dick, em 1851. Em 1975, o franquismo, que foi o regime político do general espanhol Francisco Franco,
e o período político de sua ditadura na Espanha, entre o ano de 1939 e o dia 20 de novembro de 1975, chegou ao fim. O pós-franquismo acabou durando até 1977. O regime franquista começou quando o líder se proclamou caudilho da Espanha pela graça de Deus ao vencer a Guerra Civil Espanhola. E o ditador faleceu no mesmo dia em que cessou o seu governo. O regime de Franco teve um caráter ditatorial e sem divisão de poderes, no qual diversas liberdades individuais, como a associação, a liberdade de expressão, o direito ao voto, liberdades sindicais, etc., estavam muito limitadas. O legado do general Franco, contudo, é motivo de várias controvérsias. Enquanto uma parte da população considera que ele foi um líder forte e pacificou e estabilizou a Espanha, para outros ele foi um cruel repressor. E ele é odiado por uma parte da população até hoje. Em 1984, estreava um dos mangás mais conhecidos do mundo, o Dragon Ball. Ele começou a ser publicado no dia 20 de novembro de 1984. De início, a obra de Akira Toriyama foi publicada semanalmente na prestigiada revista japonesa de mangás, a Weekly Shonen Jump, até 1995. Mais tarde, os 519 capítulos foram publicados em 42 volumes, dedicados somente ao Dragon Ball, pela Shueisha. Em 1989, a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, sancionou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. O tratado, um instrumento dos direitos humanos mais aceitos na história universal, visa a proteção de crianças e adolescentes de todo o mundo. O documento entrou oficialmente em vigor no dia 2 de setembro de 1990. E por causa desse documento, nós temos hoje o Dia, então, Universal da Criança. Certo, pessoal? E com isso, então, sextou novamente. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, um abençoado final de semana e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.